Bom dia, senhores torcedores do canal Célio Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Hoje o Fluminense volta da folga que tiveram domingo, ontem, e vai fazer a parte final dos treinamentos para o jogo contra o Flamengo na quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. O Fluminense vem usando, aqui informações do GE, tá? O Fluminense vem usando o período sem jogo data FIFA para fazer ajustes para o Fla-Flu na próxima quarta-feira às 21h30. Além da sintonia em campo, com os treinos, os jogadores também estão se entrosando fora das quatro linhas. Segundo relatos ouvidos pelo GE, o ambiente no vestiário é visto como positivo desde antes da pausa. Porém, as atividades serviram também para que os jogadores se entendessem ainda melhor. Um exemplo é a folga logo após a última partida contra o Cruzeiro, em que Canóbio, Guga e Santiago Moreno desfrutaram de um passeio de barco. O colombiano vem tendo dificuldade na adaptação ao Brasil e tem a chegada da família como um fator para melhorar. Isso será muito importante para ele, que ele é novo, não está acostumado aqui no Brasil, e os amigos ficando do lado dele, a família, vai ser muito importante para ele ter uma adaptação melhor ao nosso país e ao Rio de Janeiro, Então é muito importante. O Arias mesmo passou por isso quando ele veio para o Brasil. Ele só passou a jogar bem depois de um ano. E ele ainda teve falecimento da avó, que ele tinha como uma mãe também. Então, o Santi Moreno está passando por essas dificuldades também. E a família chegando. E os amigos se entrosando bem com ele, vai ser muito importante para ele poder se adaptar mais rapidamente ao Fluminense. E vai dar muitas alegrias também, se Deus quiser. O jogo o próximo jogo é o teste de fogo, e esse retrospecto, o tricolor será o mandante contra o Flamengo no Fla-Flu. Pela 34ª rodada, uma vitória pode colocar o time na zona de classificação, direta à fase de grupos da Libertadores, encaminhar a vaga ao menos nas fases prévias. Eu acho que esse jogo vai ser de suma importância para o Fluminense. É um adversário difícil, que depois desses dois jogos que o Flamengo fez contra o Sport e o Palmeiras fez contra o Santos, o Flamengo venceu, o Palmeiras perdeu para o Santos. O jogo com o Palmeiras com o Santos eu não vi, mas eu vi um pedaço do jogo do Flamengo, e ontem eu já falei isso. Eu achei um absurdo o juiz ter dado o segundo cartão amarelo e a expulsão para os dois jogadores do Sport, acarretando nisso a virada e a goleada do Flamengo, porque o time já era bem melhor, mas estava perdendo. Quer dizer que ia perder o jogo? Não quer dizer isso. Podia ganhar, até de goleada também, podia empatar, mas eu achei que foi vexatória o segundo cartão seguido da expulsão dos dois jogadores, não juntos, cada um em um momento, mas no primeiro tempo ainda. Aí com dois jogadores a menos é complicado. O Fluminense, por exemplo, teve um caso assim, que o jogador do Cruzeiro, no mínimo era para ter levado o segundo amarelo e consequentemente ser expulso, e o juiz não deu amarelo para não dar o segundo, e não expulsar o jogador. Normalmente o juiz pipoca. Esse do Flamengo eu achei que foi rígido demais, e logo a favor do Flamengo, é complicado. Para a gente não muda nada, para o Fluminense não muda nada, só cabe ressaltar que o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, tem que ficar de olho na arbitragem de quarta-feira, porque eu acho que estão facilitando para o Flamengo ser campeão do Brasileiro esse ano, já que o Flamengo, por enquanto,
só tem o título do Carioca. E esse jogo, o pouco tempo que eu vi, os dois cartões amarelos e a expulsão dos dois jogadores foram ridículos. Na minha opinião, posso estar errado. Não sou árbitro, mas a minha opinião é essa. Aí tem comentarista de arbitragem que nunca foi bom árbitro e está comentando na própria Rede Globo, né? É impressionante. Mas tudo bem, opinião é opinião, o que vale é o que o juiz deu, não tem como voltar também. Mas pra gente, a única coisa que importa, independente do Flamengo ser campeão ou Palmeiras ser campeão, a única coisa que importa, e o que eu estou falando, é porque se o juiz apitou desse jeito, ajudando o Flamengo, né, em 2 lances capitais, o Fluminense, através do seu presidente Mário Bittencourt, tem que fazer pressão em cima do juiz que vai apitar o jogo do Fluminense contra o Flamengo. Porque do jeito que tem sido, né, Bruno Henrique sendo absolvido de um troço que é crime, o Prata levando cartão amarelo, independente de estar certo ou não, voltarem atrás para ele poder jogar, e outros lances mais. É um absurdo isso, mas Rio de Janeiro, Brasil, eu acho que é tudo flamenguista. Flamenguista e time paulista também. Aí quando é tricolor tem que suar 2 litros para poder conseguir alguma coisa. Mas vamos ver o que é. Hoje que o Alta tem um treinamento hoje, outro amanhã, né, para definir o time. O Ganso já está treinando junto com o time, né? É um reforço muito bom para o Fluminense. Pelo menos para jogar o segundo tempo, quando o Lúcio Acosta se cansar, que ele normalmente se doa muito, né, o Lúcio Acosta, aí no segundo tempo ele fica cansado. Aí o Ganso é o jogador certo para entrar no lugar do Lúcio Acosta, que aí vai continuar tendo, não a movimentação do Lúcio Acosta, mas a habilidade, né, nos passes. É só ele estar com ritmo, né? Que ele é um gênio, mas vamos ver como é que ele vai entrar no segundo tempo, se o Zubeldia colocá-lo para jogar. Eu acho que o Zubeldia já deve ter definido o time, tem até amanhã para definir, mas eu espero que ele escolha o time certo e os jogadores para reserva corretos também, para completarem o elenco. Eu acho que tem que levar alguns jogadores para meio de campo, alguns jogadores para as pontas, levar os meninos que precisam ir também, o Lescano, o Lavega, o Riquelme Felipe, o Santiago Moreno, eu não sei como é que ele está no treinamento, e outros jogadores para cobrir o meio de campo e a zaga. E para o ataque, né, que infelizmente está sendo um ponto fraco do Fluminense, que o Fluminense tem marcado bem, né? Mas só que na hora de fazer o gol realmente está muito difícil. Mas vamos ver como é que vai ser. Eu acho que a escalação do Fluminense vai ser aquele time base de sempre. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, por sinal tem jogado vários jogos seguidos, eu estou preocupado com isso. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René. O René só tem que ficar de olho se o Pedro entrar, não ficar olhando a bola, olhar o jogador também. René, né? Meio campo, Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta. Aí o Serna, aí eu não sei, deve ser o Everaldo, ou eu colocaria o JK, né? Agora, e o Canóbio, que é um jogador que não faz muito gol, mas marca bem, é dedicado, se estiver correndo 90 minutos ele corre, é muito esforçado. Eu acho que, apesar de ter sido muito caro, eu acho que valeu o investimento nele. Como o Soteldo eu acho que não valeu, agora o Canóbio eu acho que valeu o investimento nele. Agora, eu acredito que seja esse. E depois vamos ver os relacionados para completar o grupo para o jogo de quarta-feira contra
o Flamengo. Quarta-feira é vencer ou vencer, apesar que o empate é importante para a gente também. O importante é somar ponto, né? Aí vamos ver como é que fica. Agora vamos falar a segunda parte, que eu falo sempre, vocês todos sabem que eu comecei a fazer esse canal com a Cara Coragem, que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata, fico em casa de meio-dia à meia-noite aqui, vendendo açaí com minha esposa, aí a gente praticamente não sai para nada, fica preso o dia todo dentro de casa, só quando tem que ir a médico, alguma coisa assim. Então aí eu fiquei procurando fazer alguma coisa para me distrair. E eu fui ver como é que fazia o canal, né? Escolhi um nome, não sei se o nome é bonito, vocês falam aí se gostaram do nome. Aí eu fui ver mais ou menos como é que fazia, estou fazendo, não está saindo legal, que eu quero fazer algumas coisas, mas não consigo, que eu não sei. Mas, para minha surpresa, até que tem bastante gente se inscrevendo. Não tem muito, mas para minha surpresa aí, das dificuldades que eu tenho, até que tem bastante gente se inscrevendo. Eu estou com 635 inscritos, então eu já me empolguei, aí eu espero contar com a colaboração dos senhores que estão inscritos, que não estão inscritos também, para espalhar para os seus amigos, para se inscreverem, dar o like e compartilhar, para chegar aos 1000 inscritos, se Deus quiser, e se vocês colaborarem também. Quem não tiver inscrito, também avisar os seus amigos para se inscreverem e também se inscreverem dando like, compartilhando e dando rap, para poder aumentar a pontuação do canal. Fazendo isso, vocês vão estar ajudando ao YouTube expandir nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. Agradeço desde já a todos. O segundo pedido, segundo favor, se vocês puderem colaborar, eu quero melhorar alguma coisa do canal, aí eu conto também com o apoio de vocês, se puderem fazer o Pix para colaborar, para tentar fazer algumas coisinhas para melhorar o canal. Eu tenho 2 Pix. O primeiro Pix é o e-mail, o segundo eu tento botar um número menor para quem tem alguma dificuldade em digitar como eu, por ter mal de Parkinson, a gente fica tremendo, aí erra a tecla, aí tem que ser alguma coisa menor para facilitar. Então, os 2 Pix são do Banco PicPay, tá? O primeiro o e-mail, né? paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, que é esse menor, é 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Como eu falei anteriormente, os 2 são do Banco PicPay. Por favor, se os senhores puderem colaborar, eu agradeço desde já. Um abraço a todos, fiquem com Deus e vamos aguardar ansiosamente esse jogo de quarta-feira, se Deus quiser, com uma vitória do nosso Flusão. Fiquem todos com Deus. Amém.